O que a gente tem que fazer para começar a viver de renda? O meu nome é Lucas e esse é o canal O Código do Dinheiro. Aqui eu falo sobre finanças, investimento em bolsa de valores e criptomoedas. Antes de começar, eu queria te pedir que você se inscrevesse nesse canal se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo e que você colaborasse com o meu trabalho curtindo e compartilhando esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo legal e entrega ele para mais gente. A primeira vez que eu fiz um investimento fora da poupança, eu lembro de ter pesquisado na internet um investimento que fosse seguro e que rendesse mais do que a poupança. Eu encontrei dois investimentos, que são as LCIs e as LCAs. E depois de descobrir sobre esses investimentos, eu fui procurar eles na minha conta do Banco do Brasil e eu acabei vendo que eu não podia fazer investimentos nesses produtos. E depois de conversar com o gerente da minha conta, eu consegui que ele liberasse a LCI para eu poder investir nela. Na época, a poupança rendia 0,5% ao mês e essa LCI que eu estava fazendo ela ia render 0,7% ao mês, que era um pouco a mais do que a poupança. Uma coisa legal que eu achei quando eu fiz esse investimento é que, diferente da poupança, ele rendia todos os dias, diferente da poupança que só rende no aniversário. E por causa disso, eu gostava de ficar abrindo a minha conta bancária todos os dias e vendo quanto que tinha rendido a mais aquele dinheiro, aquele investimento que eu estava fazendo. E era bem legal ficar acompanhando aquele montante que estava investindo, rendendo cada vez mais, rendendo 7, 8, 10, 15 reais por dia. E eu vendo aquele dinheiro rendendo todo dia na minha conta, era natural que eu começasse a pensar que se eu tivesse 10 ou 20 vezes mais dinheiro investido, só o dinheiro daquele rendimento já seria suficiente para eu poder viver de renda. Eu poderia viver somente com o dinheiro pago dos juros dos meus investimentos e não precisaria mais trabalhar. E quando eu calculava quanto dinheiro que era necessário para eu conseguir chegar nesse ponto, acabava sendo muito desanimador, porque era uma quantidade de dinheiro muito alta. Eu não me desanimava, eu continuava investindo, mas eu não tinha na minha cabeça que um dia eu ia conseguir alcançar esse valor para eu poder viver de renda. Eu investia simplesmente porque eu já tinha esse hábito de poupar com frequência para eu poder utilizar esse dinheiro em algum momento no futuro. Mas eu pensava que eu nunca ia chegar nesse valor o suficiente para eu viver de renda, porque eu não conhecia muito bem o poder dos juros compostos. Quando a gente olha para os nossos investimentos com a visão limitada que eu tinha nessa época, a gente pensa que a única coisa que vai nos dar retorno, que vai colocar dinheiro no nosso bolso, é o dinheiro que a gente está colocando lá para ser investido. Só que se você investir por muitos anos e deixar o tempo passar, você vai ver que o que mais coloca dinheiro no seu bolso é exatamente os juros dos seus investimentos. Por exemplo, se eu investir R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano, a percepção natural que a gente tem é que aqueles R$1.000 vão render para a gente R$100 por ano, porque é 10% dos R$1.000. Acontece que na prática esse dinheiro só vai render R$100 no primeiro ano. A partir do segundo ano ele já vai estar rendendo juros sobre juros. E esses juros sobre juros, quando eles vão se acumulando ao longo de muitos anos, eles vão formando um efeito de bola de neve, que acaba fazendo que os juros que o seu investimento gerou para você se torne muito maior do que a quantidade de dinheiro que você colocou lá. Uma coisa que é muito importante a gente observar, que também na época eu não observava, é o efeito da inflação sobre os nossos investimentos. Digamos que a gente faça um investimento que renda 6% ao ano, em um ano que teve 6% de inflação. Então, na prática, a gente não teve nenhum ganho real, porque a inflação comeu todo o rendimento que o nosso investimento nos deu. Então, o que a gente deve buscar é um investimento que nos renda um valor com recorrência acima da inflação, para que ao longo dos anos a gente possa ver esse efeito de bola de neve com o nosso dinheiro. Uma forma de investimento bem simples e segura para a gente conseguir um rendimento acima da inflação é o título público que é negociado no Tesouro Direto chamado de IPCA+. Na verdade, não seria somente um título, mas vários títulos que têm essa característica de pagar o IPCA mais uma taxa de juros. E para quem não sabe, o IPCA é uma das formas que a gente tem de medir a inflação de algum período. Então, se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver várias opções de títulos que têm essa característica de pagar o IPCA mais uma taxa de juros. Eu falei sobre cada um desses títulos em outro vídeo que eu gravei falando sobre o Tesouro Direto e eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Uma coisa interessante é que esses tesouros IPCA, eles não vão te pagar um valor fixo igual acontece com a poupança e com aquela LCI que eu dei de exemplo no início do vídeo. Eles vão te pagar a inflação mais um determinado valor. E como a gente não sabe qual vai ser a inflação do período, essa inflação já seria uma variável mais incerta. Então a gente não tem como calcular exatamente quanto que a gente vai ter daqui a 10 anos, como é possível fazer no caso da poupança e da LCI que eu citei como exemplo, mas a gente sabe que o nosso ganho vai ser real e acima da inflação, coisa que nem sempre uma poupança é capaz de fazer. Muitas vezes ela acaba perdendo para a inflação, então você investe e perde poder de compra. E eu acredito que é assim que a gente deve encarar os nossos investimentos, sempre tentando ver quanto que a gente vai ganhar acima da inflação. Uma coisa que pouca gente sabe, que seria até uma informação mais técnica sobre a inflação,
é que a inflação não é o aumento do preço dos produtos. Na verdade, a inflação é a diminuição do valor do dinheiro. Então, a inflação ela afeta o dinheiro e não os ativos e os produtos reais da economia. Então, quando a gente investe em um imóvel, que é um ativo real, a gente não é afetado tão diretamente pela inflação, porque a inflação só afeta diretamente o dinheiro. No caso de um imóvel, se você investir em um imóvel, no dia que você for vender ele, você simplesmente faz a correção do valor dele pela inflação e consegue vender sem ter sido afetado pela inflação que teve no período. E do mesmo modo, quando aquele imóvel é seu, que você coloca ele para aluguel, por exemplo, você pode periodicamente, anualmente, reajustar o valor daquele aluguel considerando a inflação daquele período. Então você não é diretamente afetado pelo poder de compra que teve no dinheiro. Uma empresa também acaba não sendo tão diretamente afetada pela inflação, porque sempre que existe inflação em algum período, a empresa consegue repassar essa inflação aumentando o preço dos produtos para o seu consumidor final. E eu não falei aqui de imóveis e de empresas à toa. Eu falei exatamente porque imóveis e empresas são os outros dois tipos de investimento que são excelentes para quem quer viver de renda. Nós podemos investir em imóveis através dos fundos imobiliários, que são fundos de investimentos que são negociados em bolsa de valores, que permite que a gente invista indiretamente em imóveis. E a gente poderia também investir em ações na bolsa de valores, que seria investimento em empresas. Como eu já expliquei, esses dois tipos de investimento, imóveis e empresas, não são tão diretamente afetados pela inflação. Então a tendência, mesmo sendo uma renda variável, é que ele te dê um retorno sempre acima da inflação. Então, parecido com os títulos do Tesouro Direto que eu falei, os fundos imobiliários e as ações da empresa elas vão tender a te dar um retorno que vai ser acima da inflação, vai ser o IPCA mais algum valor real de ganho. Vou falar alguns valores fictícios só para a gente entender mais ou menos a dinâmica de cada um desses investimentos. Se você investir em um título público hoje, do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035, você vai ter um retorno do IPCA, que é a inflação, mais um ganho real de 3,67%. Se você investir em fundos imobiliários, você vai ter um retorno médio do IPCA mais uma taxa de 5,5%, 6%. Ela vai variar dependendo dos investimentos que você fizer. Mas a tendência é que você consiga ganhar um retorno maior do que nesses títulos públicos. Se você investir em ações, a tendência é que o seu retorno seja a inflação mais 8%, 10% ou 12%, também dependendo dos investimentos que você fizer. Cada um desses tipos de investimento, títulos públicos, fundos imobiliários e ações, ela vai ter um nível de risco e, portanto, de retorno diferente. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem esse grande retorno porque o gestor do fundo está investindo dinheiro que foi aplicado nesse fundo em imóveis. Ele explora esses imóveis por meio de compras e vendas e por meio do aluguel. Então, quando você é cotista de um fundo desse, você tanto vai receber o dinheiro desse aluguel, que é distribuído periodicamente, normalmente mensalmente, quanto você pode ver o valor das cotas que você comprou se valorizando, se algum imóvel daquele fundo se valorizar também. Então, essa seria a ideia bem simplificada do que são esses fundos imobiliários e de como a gente ganha dinheiro com eles. Quando se fala de ações de empresa, também é uma lógica bem parecida. Você investe na empresa e ela está ali produzindo, trabalhando para gerar algum bem ou serviço para a sociedade. E todo o lucro que a empresa tiver, ela pode tanto distribuir para os seus acionistas, quanto reinvestir no seu negócio para que ela tenha ainda mais lucro no futuro. Essa distribuição dos lucros dos fundos imobiliários das ações é um dinheiro que cai na sua conta, que é conhecido como proventos. A grande diferença entre os títulos públicos e esses dois tipos de investimento que eu falei, os fundos imobiliários e as ações, é que no caso dos títulos públicos, o governo está ali atrás daquele investimento garantindo o valor que você vai receber. Então você tem ali desde o início o valor que é acordado que você vai receber ao fim daquele investimento, que no caso eu falei que seria a inflação mais 3,67%. Agora, quando a gente fala de bolsa de valores, de fundos imobiliários e ações, a gente está falando de renda variável. Então, esses valores que eu falei, que você vai ganhar a inflação mais 5, 6, 8, 10, 12%, seriam simplesmente valores aproximados com base no retorno histórico que esses ativos têm dado para os seus investidores. Não existe nenhuma garantia de que você vai ganhar aquilo, porque é um investimento de renda variável. Você está se submetendo a um nível de risco maior do que aquele dos títulos públicos. E é exatamente por isso que você vai ser muito mais bem remunerado, porque você está aceitando se submeter a esse risco, a esta incerteza. Normalmente, quando a gente fala de risco, já acende ali um alerta na pessoa de ela querer evitar aquilo, mas o risco é algo muito bom, exatamente porque é ele que vai nos trazer um potencial de retorno muito maior. Então, o risco não é algo que a gente deve evitar, é algo com o qual a gente deve aprender a lidar. A verdade é que as pessoas não sabem o quão benéfico é para elas aceitarem se submeter a riscos, aceitar perder um pouco de dinheiro pela possibilidade de ganhar bem mais. Imagina que você tem dois tipos diferentes de investimento. Um vai te garantir um retorno de 1% ao mês.
Você sempre vai ganhar aquele valor de 1% independente do que acontecer. O outro investimento seria de renda variável. Na metade dos meses você ia perder 1%, mas na outra metade você ganharia 5%. Qual desses dois investimentos seria o melhor? Eu colocando dessa forma, talvez para algumas pessoas fica bem simples de responder que seria um investimento em renda variável. Mas na prática, a maioria das pessoas sempre opta, quando se fala de investimentos, pela segurança, pela renda fixa, mesmo que isso vá trazer um retorno bem menor. Nesses dois exemplos fictícios aqui que eu trouxe, se a gente investir na certeza naquele que rende 1% ao mês e a gente sacar o dinheiro no mês seguinte, a gente com certeza vai ter um rendimento de 1%. Agora, quando a gente investe em renda variável, se a gente fizer esse investimento que a gente pode perder 1% e sacar logo no mês seguinte, é possível que a gente saia até perdendo dinheiro. Mas se a gente deixar esse investimento por vários meses nessa lógica de ou perder 1% ou ganhar 5%, é possível que depois de um ano seja praticamente impossível que você tenha perdido dinheiro. É lógico que isso é só um exemplo fictício, a bolsa de valores não funciona exatamente dessa forma, mas ela funciona de uma forma bem parecida. Uma ação da bolsa de valores pode subir ou cair 5, 10, 15, 20% em um dia. No decorrer de um mês você pode ver uma perda até maior de 10, 20, 30, 40%. Não só perda, mas você também pode ter um ganho tão grande quanto esse. E tudo isso pode até ser bastante assustador para quem investe se você olhar um dia ou um mês isolado. Se você começar a olhar para um espaço maior de tempo, você vai começar a notar um padrão muito diferente desse padrão louco que a gente conhece da bolsa de valores, de ficar subindo ou caindo aleatoriamente. Tem um dado bem interessante, eu acho que ele é do livro Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, que ele diz o seguinte: se você olhar o preço das suas ações todos os dias, 54% dos dias elas vão estar subindo, 46% dos dias elas vão estar caindo. Se você olhar uma vez por semana, 59% das vezes as suas ações vão estar subindo em relação à semana anterior. Se você olhar o preço das suas ações a cada trimestre, em 67% das vezes elas vão estar subindo em relação ao trimestre anterior. E se você olhar o preço das suas ações somente uma vez por ano, elas vão estar subindo em 93% das vezes em relação ao ano anterior. E as informações do livro acabam aqui, mas provavelmente se a gente prolongar de 5 a 10 anos, as ações vão estar subindo em 100% das vezes em relação ao ano anterior. Lógico que a gente aqui não está falando de uma ação específica, mas do mercado de ações como um todo. O que eu quero deixar evidente aqui é que o mercado de ações não é uma coisa tão louca quanto a maioria das pessoas pensa. Você que quer investir para viver de renda, que está com um pensamento de um longo prazo, não vai perder o seu dinheiro da noite para o dia, como muitas pessoas pensam que acontece. Se você quer um dia viver de renda, você tem que parar de olhar para as coisas no curto prazo e começar a aceitar também se submeter a alguns riscos. Dessa forma, você potencializa e acelera essa jornada para você alcançar a sua independência financeira, que é esse momento onde você consegue viver somente com a renda de seus investimentos. Porque, como eu disse, em média, o mercado de renda variável, mais especificamente as ações e os fundos imobiliários, eles vão tender a te dar um retorno acima da inflação maior do que os títulos de renda fixa. São esse tipo de ativo, esse tipo de investimento que a gente tem que investir periodicamente. De preferência, a gente pega mensalmente uma parte do nosso salário e investe nessas classes de ativo, para que a gente possa construir uma fonte de renda crescente. Você pode investir uma fatia desse dinheiro em fundos imobiliários, em ações ou no próprio Tesouro IPCA, dependendo do seu nível de conhecimento, da afinidade que você tem com cada uma dessas classes de investimento e da sua tolerância a risco. Se possível, o ideal é que no início e por um bom tempo a gente reinvista tudo que a gente estiver ganhando com esses investimentos, para que a gente possa ir vendo aquele efeito da bola de neve que eu falei, que vai fazer o nosso patrimônio crescer e a renda gerada por ele também. Até chegar no ponto que esse nosso patrimônio e essa renda gerada por ele consiga satisfazer algumas ou até todas as nossas necessidades. E esses 3 tipos de investimento que eu apresentei aqui nesse vídeo são, na minha opinião, os melhores veículos de investimento para quem quer viver de renda no futuro. Se você gostou desse vídeo, eu te peço ajuda, que você compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas nos seus grupos de WhatsApp para me ajudar a alcançar mais gente com esse conteúdo. Se esse vídeo te ajudou, tenho certeza que ele pode ajudar outras pessoas também. E esse vídeo pode ser uma boa introdução, mas ele não é tudo que você precisa saber nessa sua jornada para conseguir viver de renda. Então eu vou deixar aqui na tela o botão para você se inscrever no canal, para você acompanhar os próximos vídeos que eu publicar e uma playlist de investimento com todos os vídeos que eu já publiquei sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para você. Tchau!